Oi, pessoal. Bom, a gente vai começar mais um capítulo da disciplina e nele a gente vai aprender o Dual Simplex, certo? Que é um método alternativo para resolver problemas de programação linear. A gente vai ver que o funcionamento dele é bastante similar ao método simplex, que a gente já conhece, que a gente vai chamar a partir de agora de primal simplex, mas usa ideias duais, digamos. Bom, eu dividi o conteúdo aqui para as apresentações em 4 tópicos e a gente vai ter um vídeo ou mais de um para cada um deles. Tá? Então, vamos começar descrevendo o método. Qual é a ideia que está por trás do método e quais são os passos desse método. Certo? Bom, vamos eleger aquele par primal dual que a gente vem trabalhando sempre, o primal na minimização, na forma de igualdades, variáveis não negativas. Tá? E o dual, vocês já estão habituados a fazer, fica com esse formato aqui. Certo? Vamos lembrar um pouquinho o que significa o que significa ter uma base ótima. Né? Uma base ótima é uma base que define uma solução ótima, um vértice ótimo. E aí, para ser ótima, essa base precisa ter duas propriedades. A primeira é que o B barra, né, ou seja, o valor das variáveis básicas, seja não negativo. Certo? Isso a gente vai chamar essa condição de viabilidade primal. Porque é isso que faz com que, além de satisfazer o sistema X do AB, né, porque toda solução básica satisfaz, ela também tem a não negatividade, portanto, seja viável. Isso aqui, se pensar no tablô, é o lado direito do tablô ser maior ou igual a zero. Por outro lado, eu preciso também que a parte inferior do tablô, ou seja, os custos reduzidos, C barra, seja maior ou igual a zero. Né? É isso que caracteriza a otimalidade para o problema primal. A gente vai chamar isso de viabilidade dual, essa condição. Por quê? Né? Porque observa que se eu definir o CB transposto a B-1 como sendo o vetor U transposto, essa condição aqui é exatamente essa, né, de viabilidade dual. Se eu transpuser isso aqui tudo, vai ficar U transposto A menor ou igual a C transposto, e aí a diferença, C transposto menos U transposto A, maior ou igual a zero, é a viabilidade dual. Então, essa condição a gente vai chamar de viabilidade primal e essa de viabilidade dual. Então, a base, para ser ótima, ela precisa satisfazer essas duas condições. Bom, sabendo disso, né, o que o simplex tenta fazer, ou faz, é o seguinte: gera uma sequência de bases primal viáveis, ou seja, que tem essa propriedade aqui, que o lado direito do tabuleiro é maior ou igual a zero, até obter uma que seja também dual viável, ou seja, que a parte inferior do tabuleiro seja não negativa. Bom, e para garantir essa convergência, né, para garantir que ele chegue nessa base também dual viável, o critério que a gente usa para a convergência é a melhoria da função primal. Eu sempre passo para uma outra base que seja melhor do ponto de vista da função primal ou igual, né, à base anterior. É isso que garante a convergência do método, acrescentado algum critério lexicográfico, por exemplo, para não repetir bases. Bom, a gente podia pensar numa ideia alternativa, que seria o seguinte: e se a gente gerasse uma sequência de bases dual viáveis até chegar numa que fosse primal viável? Se eu conseguir implementar essa estratégia, ela vai funcionar, porque no final das contas eu vou ter as duas condições que caracterizam uma base ótima. Então, estaria na solução ótima. Bom, por outro lado, como eu estou gerando agora soluções que são dual viáveis, né, bases que são dual viáveis, um guia para a convergência, para mim, seria natural eu considerar a função do dual. Né? E eu vou tentar, então, melhorar a, a função objetivo do dual, ou seja, eu vou gerar soluções com valor de dual cada vez maiores. Tá?
Se você pensar bem, né, gerar soluções dual viáveis com a função objetivo dual sempre melhor é a ideia do simplex primal aplicado ao problema dual. Então, de uma certa maneira, eu estou resolvendo o problema dual. Aí a gente sabe que quando eu resolvo o problema dual, eu também tenho a solução do primal. A diferença, né, é que, em vez de aplicar o simplex primal ao problema dual, essa estratégia de gerar soluções dual viáveis cada vez melhores do ponto de vista da função dual vai ser aplicada sobre o problema primal. Tá? Então, são esses elementos que definem o que a gente vai chamar de método dual simplex. Certo? Bom, como é que funciona esse método? Como eu disse, ele vai passar de uma solução, de uma base dual viável para outra base dual viável. Certo? Então, eu vou fazer aquela mudança de base similar ao que eu fazia no primal simplex. A diferença é que no primal simplex eu precisava passar de uma base primal viável para outra base primal viável. E agora eu quero passar de uma base dual viável para outra base dual viável. Tá? Então, imagina aqui que eu tenha uma base, eu conheço uma base dual viável, certo? E aí eu olho para a forma canônica associada a essa base, né? Aquela mesma coisa que a gente tinha, uma identidade aqui nas variáveis básicas com custos reduzidos zero. É isso que a gente chama de forma canônica associada à base. Tá bom? Bom, o que é que eu estou pedindo agora é que esses valores aqui, que são os custos reduzidos das variáveis não básicas, sejam maiores ou iguais a zero, porque eu estou pedindo viabilidade dual. Aqui eu não estou interessado, né, em ter caras só positivos, pode ter o que quiser. Certo? Observa que aqui também eu estou expressando o valor da solução em termos da solução dual. Né? Aqui, normalmente, o que eu tenho é Z menos CB transposto AB menos 1, que é o U vezes B. E aí eu estou colocando aqui diretamente o U para eu olhar para o valor da solução dual, já que eu estou querendo que essa solução dual seja cada vez melhor de uma interação para outra. Bom, então, eu tenho essa base aqui, e aí eu quero fazer uma mudança de base de tal maneira que tudo aqui embaixo continue maior ou igual a zero e que esse valor aqui, né, fique maior do que o anterior, ou pelo menos igual. Certo? Então, eu vou fazer essa mudança de base. E aí, para eu apresentar quais são os critérios que eu vou usar para escolher a variável que entra na base e a variável que sai da base, eu vou fazer uma sequência diferente. Lá no primal, diferente do que eu fiz no primal simplex. No primal simplex, eu fiz uma série de construções, de mudanças, até caracterizar como era o pivô, né? Quem era o pivô que eu ia escolher. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou supor que eu tenho o pivô, faço a mudança e depois vejo quais eram as condições que eu precisava ter tido, né? Ter observado para ter os efeitos que eu quero. Acho que isso vai abreviar um pouco a apresentação do método e a gente já tem, né, um detalhamento maior lá no primal simplex. As ideias são bastante parecidas. Certo? Então, imagine que eu vou escolher, de alguma maneira, com algum critério, o ARK, ou seja, o cara que está na linha R e na coluna K como pivô. Eu vou fazer a mudança de base, né, fazendo as operações elementares que a gente já está habituado, ou seja, dividindo a linha pivô pelo elemento pivô, né, fazendo operações elementares para anular os outros elementos da coluna, fazendo a operação elementar sobre a função objetiva para anular isso aqui. Vou fazer o quadro e eu quero que esse quadro seja também dual viável e que tenha um valor de solução dual melhor. E aí eu vou ver quais eram as condições que eu precisava ter tido sobre esse ARK. Certo? Então, fazendo as operações elementares, eu chego nesse novo quadro. Observa aqui que a coluna da variável xk, que entra na base, ficou uma identidade, e a coluna da variável xbr, que deixou de ser básica, alterou de valor. Certo? Eu estou interessado em olhar para a linha de baixo do tabu. Por quê? Porque eu quero que aqui embaixo tudo seja maior ou igual a zero, né, para que a base continue dual viável, e eu quero que esse valor aqui, né, na verdade, menos ele, porque o z é igual a menos isso,
seja maior do que o valor anterior. Certo? Então, só olhando para a linha de baixo do tabuleiro, eu tenho isso aqui. E aí a minha pergunta é, como é que eu vou escolher a variável xk, que entra na base, e a variável xbr, que sai da base? Certo? Bom, se a gente olhar direito aqui, né, o que eu quero é que esse cara seja maior ou igual a zero, e esses caras aqui também sejam maiores ou iguais a zero. Né? Observa que esses caras aqui eles têm uma lei de uma expressão similar. Né? É o C barra J menos, isso aqui é constante ó, em todos esses termos. Né? CK sobre RK é constante em todos esses termos. E esse cara aqui é o elemento que estava na linha R na coluna onde eu estou aqui. Então, o que eu estou dizendo é que eu quero que esse cara seja maior ou igual a zero, certo? Eu quero que esses caras aqui também sejam maiores ou iguais a zero, eles têm essa lei de formação, CJ menos CK sobre RK vezes a RJ. E a terceira condição que eu preciso é que esse valor aqui da função, né, que é o B transposto mais a variação que eu tenho, é o custo reduzido da variável que entra vezes o valor que eu atribuo a essa variável, tem que ser maior do que o valor anterior. Eu quero essas três condições. As duas primeiras, para que a solução seja, a nova solução seja dual viável, e a terceira, para que essa solução tenha um valor maior do que a anterior. Então, vamos analisar quais são as condições que eu preciso ter sobre o pivô para que isso aconteça. Bom, se eu olhar aqui para a primeira opção, né? Se eu olhar aqui para a primeira opção, olha só, o numerador aqui é maior ou igual a zero, porque era uma solução dual viável. Com esse sinal de menos aqui, ele fica menor ou igual a zero. Então, certamente, eu preciso que o pivô seja negativo, para que essa expressão fique maior ou igual a zero. Tá? Então, aqui já aparece a primeira diferença para o primal simplex. Lá no primal simplex, o pivô era um cara positivo. Aqui eu preciso ter o pivô negativo. Muito bem. Isso, a escolha do pivô negativo já garante que esse cara aqui vai ser maior ou igual a zero. E esses aqui? Beleza. Eu vou dividir a análise dessa condição em dois casos. No primeiro caso, eu vou pegar, vou supor que o ARJ seja positivo. Ora, se o ARJ for positivo, lembra que isso aqui é maior ou igual a zero, isso aqui é maior ou igual a zero, o pivô a gente já viu que tem que ser negativo, né? Então, com esse sinal de menos, fica positivo, positivo, positivo. Então, tudo isso aqui é positivo. Se o ARJ for positivo também, então essa expressão é maior ou igual a zero e está tudo certo. Né? Ou seja, eu só preciso que o pivô seja negativo para que essa expressão fique maior ou igual a zero quando o ARJ for maior ou igual a zero. Muito bem. Por outro lado, quando o ARJ for menor do que zero, né, se esse cara for negativo, aí o ARJ não pode ser, o ARK não pode ser qualquer coisa. Tá? Então, para que isso aqui fique maior ou igual a zero, né, se eu dividir tudo por ARJ, como é negativo, né, isso aqui vai ficar CJ por ARJ. Se eu dividir isso aqui por ARJ, eu vou cortar, vai ficar CK sobre ARK. Vou mudar o sentido da desigualdade, porque dividir por número negativo é menor ou igual a zero. Ou seja, eu preciso que isso aqui aconteça. Essa condição aconteça. Tá? Que o CJ sobre a RJ menos o CK sobre a RK é menor ou igual a zero. Ou ainda, se eu passar o CJ por ARJ para o lado de lá, eu preciso que essa razão, CK sobre a RK, sobre menos a RK, que é uma razão positiva, né? Porque o numerador é positivo e aqui o denominador também é positivo, é menor ou igual do que essa razão aqui, que também é uma razão positiva, porque o ARJ é negativo, aqui fica positivo. O que é que essa expressão aqui está dizendo? Né? Essa expressão aqui está me dizendo o seguinte, se eu olhar aqui para o tabuleau, certo? Se eu olhar aqui para o tabuleau, eu já sei que
o pivô tem que ser um cara negativo. Então, eu vou olhar aqui um cara negativo para ser o pivô. Beleza? Ele é um candidato, né? Se for negativo, pela primeira condição. Agora, digamos que ele esteja na linha R, tá bom? Esse cara negativo aqui esteja na linha R. Muito bem. Se tiver caras positivos aqui na linha R, não me incomodam esses caras positivos, porque só o fato desse cara aqui ser negativo já vai fazer com que aqui embaixo, para os caras positivos, aqui também fique positivo. E se tiver um cara negativo, além desse que eu estou tomando como candidato a pivô, se tiver um outro cara negativo aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte, que quando eu divido isso aqui, que é o CK, né? Isso aqui é a coluna K, isso aqui é uma coluna J. Ambos caras negativos. Quando eu divido CK barra sobre menos esse cara, isso tem que ser menor do que quando eu divido o CJ barra por menos esse cara. Ou seja, né, se tiver um terceiro cara negativo, esse cara aqui, essa razão, tem que ser menor do que a outra. Então, essa razão, CK sobre menos ARK, tem que ser a menor de todas as razões CJ sobre menos ARJ para os ARJs negativos. Então, aqui eu tenho uma razão mínima, tal qual eu tinha lá no simplex. Qual é a diferença? É que eu vou agora dividir os custos reduzidos pelos caras de uma linha candidata né, a variável básica, sair da base, e vou dividir pelos caras negativos agora. Né? Com o sinal trocado, eu fico com razões positivas e vou pegar a menor dessas razões. Então, isso mostra como é que eu posso escolher a variável a entrar na base, né? Uma vez que eu tenho um cara negativo. Muito bem. Mas aí, se eu tiver caras negativos na primeira linha, na segunda linha, em qual linha eu vou escolher? Ou seja, quem é que eu vou escolher para sair da base? A escolha para sair da base, na verdade, vai ter a ver com o terceiro critério. Porque pensa bem, né? Se eu estou pedindo que esse valor, que é o novo valor da solução dual, o valor da nova solução dual, seja maior do que o valor da solução dual anterior, eu quero que esse termo aqui seja positivo. Né? E para esse termo aqui ser positivo, vamos lembrar, esse cara aqui é maior ou igual a zero, porque era o custo reduzido. Esse cara é negativo, então eu preciso que isso aqui seja negativo. Certo? Então, o que eu estou dizendo é que a variável que eu vou escolher para sair da base, ela tem que estar relacionada a um lado direito negativo. Certo? E aí, nesse lado direito negativo, que define a linha, né, eu vou pegar a razão mínima nas colunas que tenham caras negativos para escolher quem entra na base. Certo? Bom, mas o que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse um cara negativo e não tivesse ninguém negativo aqui do lado direito, mas não tivesse ninguém negativo na linha? Certo? Então, isso significa dizer que eu tenho uma equação desse tipo. Vamos pegar aqui a linha R, né? Então, a linha R vai ser 0xb1, etc., 1xbr, 0xbn, porque aqui era a identidade, então só tem o xbr, mais o somatório de ARJ barra, né, os caras estão na linha R, xj igual a BR. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse cara é negativo, esse cara aqui é negativo, e que esses caras aqui são todos maiores ou iguais a zero. Como as variáveis só podem assumir valores maiores ou iguais a zero, isso significa dizer que essa restrição nunca vai ser satisfeita, porque o lado esquerdo daria um valor maior ou igual a zero, o lado direito é um valor estritamente menor do que zero. Ou seja, se esse caso acontecer, é porque o problema é inviável. Tá? Eu acho que com essas observações a gente consegue agora descrever o algoritmo dual simplex, que é o seguinte. Eu vou começar com uma base que seja dual viável. Então, eu vou ter uma partição Bn, onde AB é uma base dual viável. Da mesma maneira que no simplex primal, vai ter uma fase para a gente fazer isso. Mas suponha que eu conheço essa matriz. Bom,
Conhecida essa matriz, eu vou calcular a forma canônica associada a essa matriz, igual a gente fazia lá no simplex. Pode ser, por exemplo, usando operações elementares, né? Que é como a gente tem feito. Certo? Então, eu tenho que calcular o B barra, que é o lado direito do tablô, eu tenho que calcular o AN barra, que é a parte central do tablô, né? Que não é a identidade, e os custos reduzidos das variáveis não básicas. Muito bem. Feito isso, eu vou olhar para o lado direito do tablô, que é o B barra. Eu vou olhar aqui para o lado direito. Eu sei que aqui embaixo tudo é maior ou igual a zero, porque eu estou com uma base dual viável. Eu vou olhar para o lado direito. Se o lado direito for maior ou igual a zero, isso significa dizer que eu tenho uma condição de viabilidade primal também. Eu já tinha de viabilidade dual. Então, eu paro e a solução é ótima. Se não, né, é porque tem um cara negativo aqui. Digamos que ele esteja na linha R, eu vou escolher um cara negativo. Escolhido esse cara negativo, eu vou olhar para a linha aqui. Então, estou escolhendo primeiro a variável que sai da base agora. Tá? Se essa linha for toda maior ou igual a zero, como a gente viu, isso identifica uma equação que não pode ser cumprida e o problema é inviável, e aí eu vou parar. Né? Eu tinha um cara negativo aqui e uma linha toda maior ou igual a zero. Se não, se isso não acontece, ou seja, se tem um cara negativo aqui e tem elementos menores do que zero aqui, eu vou calcular a razão mínima. Como é essa razão mínima agora? Eu vou dividir os caras daqui de baixo pelos caras negativos da linha, certo? Com o sinal trocado. Então, eu vou ter várias razões positivas e eu pego a menor delas, o que vai identificar a variável K a entrar na base. Aí eu faço a mudança de base. Eu tiro a variável xbr, coloco a variável xk e volto ao passo 2, ou seja, no nosso caso, a gente faz o pivoteamento em torno desse pivô ARK para encontrar a nova forma canônica. Tá? E assim o processo se repete. Certo? Bom, se eu tiver mais de um cara negativo, eu posso escolher qualquer um para identificar a variável que sai da base. Certo? Se eu tiver mais de um cara negativo do lado direito, normalmente a gente vai escolher, usando a regra de Dantzig, o cara mais negativo. Mas não precisa ser o mais negativo, pode ser qualquer um deles. Para entrar na base, eu faço a razão mínima. Tá certo? Se a razão mínima for única, ela tem que ser, vai definir uma única variável a entrar na base. Se a razão mínima der empatado, o que eu posso fazer, tal e qual lá no lexicográfico, é usar as outras linhas da matriz para fazer o desempate. Né? Aqui eu divido a última linha pela linha aqui, da variável que sai da base, e se eu quiser fazer desempate, eu elejo uma ordem das linhas e faço tal e qual fazer lá no lexicográfico. Então, esse é o algoritmo dual simplex. Certo? Vamos aplicar um exemplo daqui a pouco.